estender um pouquinho, pelo menos até semana que vem, este assunto tão importante, tão atual, que a nossa igreja está falando, tratando. Mês passado foi o mês nacional de prevenção ao suicídio, né? E nós estamos abordando algumas situações que têm levado pessoas a cometerem suicídio. E 70% das pessoas que acabam optando por tirar a própria vida são pessoas acometidas por depressão. E existe uma porta que leva as pessoas a se tornarem deprimidas. E esta porta é, segundo alguns estudiosos, se chama ansiedade. A ansiedade ela é danosa, ela é altamente prejudicial. Não estou falando aquela ansiedade branda, tranquila, aquela que muitas das vezes você, procurando um emprego, você tem uma entrevista marcada, automaticamente se gerará uma ansiedade em você. Mas a Bíblia, quando adverte a nós sobre a ansiedade, está falando daquela que nos leva a se preocupar de forma excessiva com o amanhã. O que vai ser de mim, de você, da sua família, onde nos tirar a paz que nós recebemos do Senhor. Então aqui em Mateus capítulo 6, versículo 25 até ao 34, diz assim, na minha Bíblia, na tradução atualizada, mas eu vou pedir aos irmãos que me deixam aqui só um conselho, qual é a Bíblia atualizada? Então a NVI, a corrigida é tão ruim, gente, meu Deus do céu, amém? Às vezes quando eu estou aqui, ouvindo alguém lendo a corrigida, aí não se encontra muito bem com a nossa, amém? Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os mundanos, que gentio aqui, no original significa pessoa mundana, é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nosso Deus e Pai, damos graça pela Tua presença aqui entre nós. Ó Deus, nós que já ministramos, Senhor, louvores a Ti, alegramos, acreditamos piamente nisso, o Teu coração com a nossa adoração em forma de canções, ó Pai. E agora, ó Deus, nós estamos diante da exposição da Tua palavra. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, nesta noite, ao ponto de tratar, de trazer cura
para os corações e as mentes ansiosas, Deus. Que nós possamos, ó Deus, ser transformados pelo poder da Tua palavra, Deus. Essa oração que eu faço a Ti, te agradeço em nome de Jesus. Que todos digam amém. Gostaria que você se assentasse. Se eu não conseguir concluir esse assunto hoje, certamente eu farei na semana que vem, pois é um assunto muito extenso e é de suma importância a igreja falar sobre isso. Amados, esse texto que nós lemos aqui faz parte de um conjunto de orientações que Jesus estava dando aos seus discípulos no monte, que é chamado Monte das Bem-aventuranças. A partir do capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus, ele, de forma sistemática, ele dá orientações para que seus discípulos fizessem a obra de Deus, se comprometessem com a obra de Deus, com o reino de Deus, e também que eles pudessem, através de orientações, receber saúde emocional. Porque não tem como a gente fazer a obra de Deus de forma doente. Não tem como a gente fazer a obra de Deus com a mente, com o coração pesaroso ou perturbado. E existem algumas coisas aqui que Jesus, nesse texto, ou nesses 3 capítulos, como eu falei, capítulo 5, capítulo 6 e todo capítulo 7, existem algumas dicas daqui de Jesus para que nós venhamos, amados, receber saúde na mente, receber orientações para lidar e vencer a ansiedade. É como eu falei, amados, existem 2 tipos de ansiedade, a comum, a normal, como eu acabei de dar um exemplo aqui. Você está desempregado, obviamente isso gera o quê? Ansiedade, preocupação. E se alguém te ligar, e nessa ligação alguém resolver agendar com você, né, uma entrevista, gerará em você ansiedade. Algumas situações nos levam até mesmo a ficar sem dormir, porque a gente fica preocupado com a hora de chegar, com a roupa que nós vamos apresentar, diante daquele que vai estar fazendo uma análise, um interrogatório, para saber qual é as nossas ideias. Então, tudo isso gera ansiedade, sim. Isso não é ruim. Essa ansiedade que Jesus, podemos dizer, ele condena, ele nos adverte acerca do perigo da mesma, é aquela que nos leva a ficar tão temerários, ao ponto de achar que nós poderemos ser acometidos de um mal súbito, ao ponto da gente ficar sem recursos, ficar sem condições, até mesmo de manter a própria vida, ou se não a família. Isso é prejudicial. Infelizmente, segundo a ABN, que é a ABN, que órgão é esse? É a Academia Brasileira de Neurologia. Cerca disso aqui é um estudo que foi feito já alguns anos atrás, mas eu creio que esse percentual já está maior. Porque aqui o percentual fala de cerca de 40% dos brasileiros estão sofrendo com esse tipo de ansiedade. O medo do amanhã, o medo de perder coisas, ou a vontade de adquirir coisas, adquirir bens. Então eu creio que esse percentual já não é mais de 40%. Basta você olhar dentro da igreja. E nós, liderança, temos propriedade para falar acerca disso. Quantas pessoas ansiosas, desesperadas. Houve rumores de crise. Faz como Elimeleque fez. Quem é Elimeleque? Marido de Noemi. Basta você ler na sua casa o livro de Ruth. Aí vai dizer que houve rumores de fome na terra. E não era uma terra qualquer. Era a terra a qual Deus havia dado ao seu povo. Terra que manava leite e mel. Esse homem, ao passar um momento difícil, ele pega a sua família, pega os seus pertences e vai para uma outra terra. Que terra é essa? Terra dos Moabitas. E quem é esses Moabitas? Moabe foi o fruto de um incesto entre Ló e a sua filha mais velha. E se você for ver, os Moabitas se tornaram até durante um tempo inimigos assíduos de Israel. E agora um crente que acreditava, que tinha fé em Deus, ele por viver um momento de crise, ou de suposta crise, ele sai do lugar da bênção e vai para Moabe.
E chegando lá, inicialmente ele até prospera. Só que esse homem ele morre. E se não bastasse Elimelec ter morrido, morre também seus dois filhos, Malom e Quilion. Agora Noemi está como? Desamparada, sem o marido e sem os seus dois filhos. E quando ela volta para Belém, que significa a casa do pão, o lugar da provisão, amados, ela volta desamparada, em crise, com a alma amargurada, por causa da atitude de alguém que não soube controlar o ímpeto da sua ansiedade. Então, a ansiedade é altamente prejudicial. E Jesus narra aqui, ele fala do perigo que nós corremos se nos entregarmos a esse tipo de ansiedade. E eu anotei aqui, amados, eu vou recorrer bastante aqui aos bolsos, porque para falar de um assunto como esse, você precisa buscar orientações na Bíblia e também opiniões de pessoas da área que tratam pessoas que estão com crise de ansiedade. Então, eu fiz aqui algumas anotações aqui. A ansiedade é uma sensação, essa aqui que eu estou me referindo. Esse tipo de ansiedade é a sensação de receio e de apreensão sem causa evidente. A ansiedade é um parasita que estrangula nossas emoções e rouba o nosso vício. A nossa disposição é considerada o mal do século, pois atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todos os credos religiosos. Não é só o crente que está sofrendo de ansiedade. Um bandista, um espírita, o católico, todo mundo está sofrendo de ansiedade. A ansiedade é uma espécie de asfixia da alma. É um estrangulador das emoções. E eu quero destacar aqui algumas coisas que Jesus fala ao narrar nesse texto. Jesus, ao falar sobre ansiedade, diz que os gentios ou os mundanos, que não conhecem a Deus na sua intimidade, na sua vida de experiência e comunhão com Deus, é que ficam ou sofrem desse tipo de ansiedade. Ou sendo, então essa ansiedade, Jesus não aceita que nós venhamos se submeter à mesma. Ele não aceita. Por quê, pastor? Porque logo nós deveríamos ter o quê? Intimidade com Deus, que nos cura desse tipo de ansiedade. Jesus cura esse tipo de ansiedade. E eu penso que Jesus, ele quando fala que os gentios sofrem, que sofrem desse mal, desse tipo de ansiedade, isso é resultado de uma vida incrédula. Porque a incredulidade, ela é a causa da ansiedade. Vou repetir, a incredulidade é a causa dessa ansiedade. Ficamos ansiosos porque duvidamos que Deus é suficientemente bom e sábio para cuidar de nossa vida. Ficamos ansiosos porque tentamos tomar o destino de nossa vida em nossas próprias mãos. Por isso que você fica ansioso. Por isso que você fica ansiosa sem dormir. É que você quer tomar as rédeas nas suas mãos. E quando você faz isso, você está comunicando para Deus que você não confia nele. Que você não crê que Ele é o Deus da provisão. Que Ele é o Deus que te sustenta. Que Ele é o Deus que te fortalece. Que Ele é o Deus que te ampara. Meus irmãos, acredite. Deus pode até permitir que você passe na crise. Mas se você confiar nele, buscar ele em oração, a crise, como foi, louvamos aqui, a luta ou a crise não vai te matar. Porque nós servimos a um Deus, que um dos nomes que israelita deram para ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. O Deus que nunca respeitou e nunca vai respeitar uma crise para abençoar o povo que clama a Ele. A luta pode vir, a dificuldade pode apresentar, mas quando você busca Ele, Ele tem recurso para você. Então confia nele. Descanse em suas promessas. O problema é que a gente se afasta da palavra, como falei
falei isso aqui pela manhã, no culto da ceia. É a palavra que gera na gente uma fé inabalável. Palavra fomenta em nós desejo de orar. E a oração nos torna mais íntimos do Senhor. E a intimidade com Deus produz cura na alma e principalmente na nossa mente. Aleluia. Glória a Deus. E aqui eu vejo Jesus, nesse texto, ele dando 4 conselhos para nós controlarmos a ansiedade, porque ela vai bater. A gente não se livra da ansiedade de uma vez por todas, porque enquanto nós estivermos com esta matéria perecível, né, amados, corruptível, nós vamos sempre, vez ou outra, sermos tentados a ficar ansiosos. Mas eu que o diga, quando nós começamos esta obra aqui, eu vinha para cá, andava de um lado para o outro, ficava pensando, Deus, o que vai ser da gente? Vai ser como aquela história que o Senhor narra, que ninguém, ao construir uma torre, sem que a faça primeiro, precisa sentar, calcular, para ver se inicia e termina. Porque se não fizer tais cálculos, se não fizer essa contabilidade bem apurada, essa pessoa poderá ser pega por uma situação de surpresa que resultará em vergonha, ao ponto de alguém passar assim, tá vendo, começou a obra e não terminou. Então isso gerou ansiedade. Deus, o que vai ser? Como que nós vamos comprar essa laje? Não tem dinheiro, não tem recursos. E eu fui falar com Deus, porque o meu coração estava totalmente preocupado, desesperado. E quando você vive assim, você acaba se tornando, sem perceber, uma pessoa incrédula. Porque a ansiedade, como eu falei, é uma parasita que vai minando as nossas emoções e tirando a nossa capacidade de reagir em Deus, ou através do poder dele na nossa vida. Aí você não ora mais, você não lê a palavra, os cultos a Deus já não te atrai mais, você perde a vontade de louvar, de adorar a Deus, porque a ansiedade era terrível. Quantas pessoas que hoje estão passando noites sem dormir, ou trocando, na maioria das vezes, o dia pela noite, por causa da ansiedade. Então aqui Jesus, ele deixou para nós 4 conselhos para a gente vencer a ansiedade. E o primeiro conselho, ele vai deixar aqui no versículo 25. Eu quero ler mais uma vez, que o irmão está assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele vai dar um endereço, vai definir quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Aí ele pergunta: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O que eu aprendo aqui, amados? Quando Jesus fala da ansiedade, não fala da preocupação em si, como eu falei lá no início, aquela que é normal, mas do objeto da preocupação, nossas posses, roupas e alimentos. E eu aprendo aqui a controlar, a dominar a ansiedade, diferenciando o importante do essencial. Vou repetir. Eu aprendo aqui no versículo 25 a controlar a ansiedade, a dominar a ansiedade, amados, diferenciando aquilo que é importante daquilo que é essencial. Daqui a pouco eu vou chegar lá e você vai entender. Segundo Cristo, nos preocupamos tanto com o que temos ou não, porque valorizamos demais os objetos que possuímos. O primeiro passo para nos livrarmos da ansiedade é percebermos que as coisas desta vida são extremamente pequenas, por maiores que pareçam. É pequeno, irmão. Maior é o nosso Deus. Maior
são as suas promessas. É certo que a saúde é fundamental, é lógico. Que as roupas e alimentos, ou alimentação, não deve faltar na minha e na sua casa. Porém, tudo isso não é mais importante do que Deus em nossa vida. A saúde é importante, sim. A comida é importante, sim. O vestuário é importante, sim. Mas maior do que tudo isso é o Senhor. Podemos estar tão ansiosos pelo que havemos de comer, de vestir e tantas outras coisas importantes que nos esquecemos das coisas essenciais, como orar, ter comunhão com Deus e fazer dele o primeiro em tudo. Devemos perceber a diferença entre o importante e o essencial. Existem coisas importantes e outras essenciais. A primeira, note isso daí. A comida ela é importante, mas a vida é essencial. As roupas são importantes, porém o corpo, que é templo do Espírito Santo, ele é essencial. O dinheiro é importante, mas Cristo é essencial. Uma casa é importante, mas uma casa com oração é essencial. Aleluia. Tem mais, anote isso daí. A própria vida, por outro lado, ela é importante. No entanto, para nós que conhecemos a palavra, a vida eterna é essencial. Então percebemos o quanto somos pequenos e que não justificam tanta preocupação que a gente carrega. É por isso que aqui ele vai dizer que nós devemos buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Paulo vai definir o que é reino de Deus. Ele vai dizer aos romanos o seguinte: o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas ter paz e alegria no Espírito, ou seja, comunhão com Deus. A comunhão com Deus vai trazer leveza para a sua alma. A comunhão com Deus vai te dar a certeza de que Deus está no controle da sua vida, dos teus negócios. Ei, confia, descansa no Senhor. Tenha paz, tenha saúde, tenha tranquilidade. Porque se você é de Deus, Deus sustenta aquilo que Ele promove. Aleluia. Então a primeira dica para você: controlar a ansiedade. Aprenda a diferenciar o importante do essencial. É só isso. Porque muitas das vezes a gente trata o importante como essencial e o essencial como importante. A gente inverte as coisas. É por isso que não dá certo. É por isso que a gente fica nesse estado de nervo, nessa falta de concentração. Talvez eu estou falando aqui, tenha uma ou duas pessoas que não está conseguindo nem ordenar os pensamentos e se concentrar no que Deus está falando com você, porque você está num nível tão acentuado de ansiedade que você não consegue se concentrar num culto que é para Deus. E Deus quer que você vença isso, que você domine isso, porque se você não dominar isso, isso vai te dominar ao ponto de você perder a beleza e o prazer em servir a Deus. E se entregar automaticamente, como eu falei. A principal porta para a depressão é a ansiedade. Você vai ver que Jesus ele trata desse assunto aqui. E Paulo, aos Filipenses, ele ratifica, ele fala sobre isso. Ele vai dizer assim: não andeis, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo as necessidades de vocês seja apresentada a Deus através da oração, com súplicas e ações de graça. Então tem que orar, tem que ter comunhão com Deus, que somente Deus pode controlar a minha e a tua ansiedade. Quem crê, diga amém. Amém. Segundo passo para controlar a ansiedade, como eu falei, vou recorrer bastante aqui. Como eu falei, tem pregação que não precisa nem abrir nada. Mas um assunto como esse, é porque, amados, sou um pastor, não sou um psicólogo. Um dia eu pretendo me formar não para esfregar na cara dele, não, para poder entender um pouco mais acerca do ser humano, acerca da mente humana.
Segunda coisa para você controlar a sua ansiedade é se lembrar de quem é o teu Deus. Se lembrar de quem é o teu Deus. Ei, você sabe quem é o teu Deus? E se lembrar aqui está na conotação de confiar. Eu me lembro porque eu sei a quem eu posso confiar. Eu me lembro dele porque ele é o Deus que cuida de mim. Então você precisa trazer à memória, quando a ansiedade tentar te dominar, do Deus que você serve. É como aquela passagem que diz: Moisés, usado por Deus, retira o povo do Egito. E o povo está diante do Mar Vermelho, aparentemente encurralado por Faraó e seus exércitos. O povo entra em alvoroço, em desespero. Começam a pressionar Moisés. Moisés vai orar. E Deus falou assim: por que clamas a mim? Toca nas águas. Você conhece a passagem? Moisés, ele toca nas águas. E Deus, ele abre o mar em duas bandas para o povo passar em terra seca. Aí chega lá do outro lado, o povo se esquece de tudo isso. Amados, olha o poder do Deus que esse povo servia. Que Deus é esse? Que abre o Mar Vermelho. Detalhe, o povo não passou nem em terreno cheio de lama. Passaram com os pés enxutos, sequinhos. O mesmo Deus que fez isso por Israel, segundo a narrativa bíblica de Jesus, até as palavras de Paulo, Ele poderá fazer muito mais por mim e por você. Então se controla a ansiedade como? Se lembrando do Deus que você serve. O Deus que eu e você e nós servimos é um Deus poderoso. Aleluia. Isaías vai narrar acerca desse Deus que na concha das suas mãos, ou de uma das suas mãos, ele consegue concentrar toda a quantidade de água nos grandes oceanos que existem. Esse é o Deus que eu e você, nós servimos. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. O que Ele fez lá atrás, Ele pode fazer hoje muito mais, porque Ele é fiel. Amado, Deus não é como a gente, que perde a motivação. Você não vai encontrar um anjo falando assim: ó, hoje Jeová acordou. É porque o nosso Deus não dorme. Ele é o guarda fiel do seu povo. Você não vai ver um anjo falar assim: ó, igreja, fica quieto aí que hoje Jeová está de mau humor. Jeová mandou Gabriel lá na farmácia lá do céu pegar um diazepam celeste para tomar, porque ele está meio assim. Não, nós temos um Deus com saúde, nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus que tem nas mãos todo o poder, e pelo amor do seu povo, Ele move céus e terra. Deus que tem controle, você entende? É o Deus que tem o controle de tudo nas mãos. Deus que pode pegar o teu coração aí agora, amados, tocar nele, fazer um tratamento, trazer uma cura. Deus pode pegar a tua mente aí agora, se você obviamente dá espaço para Ele. Deus pode pegar a sua mente assim, trazer uma paz, uma tranquilidade, tirar os maus pensamentos e colocar pensamentos que são do alto, de paz, de certeza de que Ele age na sua vida. Descansa no Senhor. Confia nele. Confie em suas promessas. Confia na sua palavra. Não confie no seu próprio entendimento. Porque quem confia no Senhor recebe descanso. Então lembre-se de quem é o seu Deus. Porque a causa da ansiedade também é que nós temos memória curta. Você tem memória curta? Eu tenho. E a ansiedade, ela sempre tenta roubar de nós a capacidade da gente fazer uma leitura dos feitos de Deus lá atrás. Há um único momento que Deus quer que você olhe para trás, é para se lembrar o que Ele já fez na sua vida. É o único momento que Deus quer que você visite o passado, é para se lembrar de que você tem um Deus que tem nas mãos todo o poder. Aleluia!
cura, Deus que transforma, Deus que abre portas. Um Deus que quando você clama no dia da angústia, Ele te ouve, Ele se compadece, Ele te abençoa. Você pode estar concorrendo a muitas vagas aí de emprego, ou planejando fazer um concurso, e alguém já falou para você assim: ei, a concorrência é enorme. Não esmorece o coração, não. Confia no Senhor. Se dedique, se esforce. Traga à tua memória o que Ele já fez. Se prepare, se qualifique, porque certamente a bênção dEle virá para você. Virá. Então lembre-se quem é o seu Deus. Só que a gente acaba se esquecendo que Deus cuida de nós. Daí vem a sensação de solidão e desamparo. Quando você se esquece que Deus é contigo, vem a sua sensação de solidão e de desamparo. Jesus nos convida a olhar para aquele que sustenta as aves e as vestes, e veste os lírios. Vamos ler versículo 28 e 29 mais uma vez, assim, olha: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai, atentai, olhai, observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como algum deles. Segundo a tradição cristã ou bíblica, uma das flores, não sei se o lírio está no campo das flores, não entendo, mas segundo a tradição vai dizer que uma das flores mais lindas de se ver no tempo atrás era o lírio dos vales. Era uma coisa linda demais. Aquele vale tomado de lírios era uma coisa que impressionava por tamanha beleza. E Jesus está dando exemplo. Olha, gente, se vocês admiram o lírio dos vales, são lindos, mas quem faz isso é Deus. Se Deus veste a erva do campo, que hoje cresce, floresce, impressiona vocês, Deus vai fazer muito mais por vocês, homens e mulheres de pequena fé. Ou seja, confia no Senhor, aquieta o teu coração, fica tranquilo, porque Deus não respeita a crise para abençoar o seu povo quando mesmo lhe é fiel. Eu sei que a gente precisa trabalhar, amados. Mas se você trabalhar ao ponto de você perder a comunhão com Deus, vai acontecer com você. Pastor, vira essa boca para lá, é Bíblia que eu estou falando aqui. Porque está lá em Ageu, você vai trabalhar almejando ter muito e nunca vai se fartar do que você tem. É como se você depositasse o dinheiro num saco de papel furado. O trabalho é importante, é. É como eu falei, a comida é importante, sim. Deus não está falando aqui para você se tornar, uma pessoa sem ter ocupações, não é isso. Deus está falando dos momentos que a gente passa ao ponto de perder a confiança e a capacidade de acreditar de que Ele cuida da gente. Terceiro lugar, para a gente controlar ou dominar a ansiedade, procure não sofrer por antecipação, meu irmão. Porque a ansiedade é preocupação com o futuro, com o amanhã. Jesus falou assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que você tem que comer, beber, vestir. Basta o seu dia, cada dia o seu próprio mal. Amados, o que Jesus quer dizer em outras palavras? Viva o hoje, dê o seu melhor para Deus hoje, que o amanhã Ele vai cuidar, Ele vai prover. Viva, igreja de Jesus. Quem é igreja aí? Levanta a mão e diga: glória a Deus. Precisamos voltar a viver como se Jesus fosse voltar para buscar a mim e você hoje. Porque a preocupação do amanhã te rouba a confiança nele hoje. A preocupação pelo amanhã
tira a tua paz do hoje. A preocupação do amanhã te leva a fazer dívidas que você não vai ter condições de arcar lá na frente. Então confia no Senhor hoje. Entrega o teu coração hoje. Descansa nele hoje. Busque ter comunhão com ele hoje. Se acalma hoje. Porque ele vai abençoar a sua vida. Então como nós podemos controlar a ansiedade? Guarde isso aí. Não sofra por antecipação. Mas a nossa mente, ela tem uma capacidade incrível de projetar coisas ruins. E normalmente a mente, sim, a influência do espírito, ela se torna mais danosa, mais nociva, podemos assim dizer. Porque a mente sem Deus controlando a mesma, orientando em suas decisões, nos levará sempre a ficar com medo, a se assustar com os rumores, a sempre acreditar que a crise tem o poder de nos derrubar, acreditar que se a crise chegar, nós vamos perecer, nós vamos morrer por causa da crise. Isso é o que? Sofrer por antecipação. Quantas pessoas que estão sofrendo por antecipação? Mas a pergunta que Jesus faz no 27 é a seguinte: qual de vós, por mais preocupado e ansioso que estejam, pode acrescentar 1 centímetro à sua estatura? Me diz aí. Chupa essa manga aí. Resolve essa matemática aí. Você, com essa preocupação exacerbada que você está vivendo, tem condições de elevar você 1 centímetro a mais na sua estatura, na sua altura? Ele pergunta: qual de vocês, que com toda a preocupação que vocês estão vivendo, sofrendo, está resolvendo alguma coisa? Me diz aí. Então isso é o quê? Sofrendo por antecipação. Viva hoje. Seja alguém melhor para Deus hoje. Se dedique a Ele hoje. Viva como Ele viesse hoje te buscar para levar para junto dEle. Como falei aqui de manhã, a sua preocupação vai ser: será que o Senhor vai vir hoje? É como está lá em Cantares, quando a amada sai perguntando nas vielas, nas ruas: vem cá, vocês viram meu amado? Eu estou desejosa para encontrar o meu amado. Ei, filha das donzelas, vocês viram o meu amado? Ele está por aí. Eu quero ter o meu amado. É assim que a igreja precisa viver. Glória a Deus. É viver na expectativa de que o Senhor, amados, vai cumprir a promessa de nos levar para junto dEle. Porque Paulo vai dizer aos Coríntios: se a gente se preocupar somente com as coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então não sofra por antecipação. Nós temos 2 tempos na vida, amados: o natural, regulado pelas leis da natureza e pelo andamento da vida, Eclesiastes 3 ao 18, e o tempo de Deus. E quando você entra na atmosfera de comunhão com Deus, você pode até não entender o tempo, mas Deus te dá paciência para você esperar o tempo dele se cumprir na tua vida. É o que está no Salmo 40. Esperei com paciência, mas a ideia de esperar aqui é de alguém que ora, alguém que busca, alguém que anela comunhão com Deus, porque ele vai completar dizendo: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Ele ouviu a minha oração. Então, por isso, vencer a ansiedade também significa aprender a esperar pelos momentos certos. Foi o que Jesus ensinou em sua própria vida, pois mesmo sabendo da cruz, Jesus veio ao mundo já sabendo que ele ia para a cruz.
desde o início da sua caminhada. Ele veio a esse mundo já sabendo que ele iria morrer na cruz. Mas observe como Jesus viveu. Viveu cada momento confiando no Pai e deixando para o dia certo a preocupação maior com a sua própria morte. Então por que a gente vive assim, gente? É como eu estou falando aqui, talvez temos algumas pessoas aqui que não conseguem se concentrar, perder a vontade de adorar, porque a ansiedade está aí, amados. É como eu falei, a ansiedade é uma parasita dentro da gente, que vai minando as nossas forças, vai tirando o nosso vício, vai produzindo da gente cansaço, fadiga, falta de paciência. E se você não tratar isso, isso vai te tirar da presença de Deus e poderá resultar em uma depressão, um quadro depressivo. Porque, como eu falei, a porta mais utilizada que as pessoas acabam encontrando para se tornar depressivo é a ansiedade. Então Jesus nos ensina a viver um tempo de cada vez, a confiar. E para encerrar, como nós podemos controlar a ansiedade? Segura aí que isso aqui é um pouquinho pesado, mas é Jesus que falou, está na Bíblia. Não seja mundano. E o mundano aqui não diz respeito a alguém que vive na prática do pecado, mas é alguém que não expressa nenhuma confiança no Senhor. É gentil. Gentil no contexto mesmo da palavra está falando alguém mundano. Alguém que confia nos recursos naturais do que a Deus, do que em Deus. E ele vai dizer aqui, olha, Jesus disse que são gentios, verso 31 e 32, que se preocupam muito com os bens materiais. E os gentios aqui eram os não-judeus, aqueles que não acreditavam no Deus verdadeiro. Para eles, o que importava era apenas ter coisas, ter bens. É como uma cultura que o Gico utilizava em todo momento de guerra. Tem guerra, adquire bens. Aconteceu a guerra era um ambiente propício para a pessoa rica se tornar mais rica. E o crente está constantemente em guerras. Não contra a carne nem contra o sangue, mas contra a principal potestade. E quando essa guerra se tornar mais ferrenha, mais veemente, confie mais em Deus. Se dedique mais a Deus. Busque mais da presença. Não seja mundano. Não seja gentil. Você até um dia foi gentil. Você já foi alguém mundano. Mas o Espírito de Deus te deu a entender que alguém morreu por você na cruz. Alguém se entregou pelos seus pecados, para que você não mais vivesse na prática do mesmo, mas passasse a confiar de que Ele te chamou para a salvação e para ser o Deus da tua provisão. Confia nele, descansa o teu coração. Aleluia. Para Jesus, viver ansioso pelos bens materiais não deve ser a marca de um filho de Deus. Quem é filho de Deus aí, levanta a mão e diga glória a Deus. Só que hoje isso tem muito mais sentido, pois vivemos a ditadura do consumo, em que se associa a felicidade de alguém à sua capacidade de comprar ou de ter coisas. É como esse evangelho, desculpa, vou rasgar aqui no linguajar pesado. Esse evangelho maldito que está sendo pregado. Se você é crente, você tem que ter. Se você é crente, Deus está obrigado a fazer. Se você é crente, olha, tu tem que ter riquezas. Quer ser rico? Já falei isso aqui. Vai estudar, se qualifique, se empenhe, que a riqueza virá. Glória a Deus. Porque estamos aqui, amados, para ser ministrados pela palavra. Aleluia. Porque a nossa alma, ela nela tem vida eterna com Deus. Aleluia. Só que infelizmente você vê muitas igrejas, ou pessoas revoltadas com igrejas, porque igrejas tentam atrair as pessoas, como eu falei de manhã,
Se você acha que a igreja tem que ser ministrada por eventos para poder acumular pessoas, isso aí é uma visão falida. Porque você vai ter que sustentar sua estrutura a vida toda. Temos que entender, mas o que converte as pessoas, o que traz as pessoas a esse lugar, não pode ser o que a igreja oferece, no que diz respeito à bênção mental, à bênção material, mas é a presença do Eterno, é a presença de Deus, é o poder de Deus, é Deus movendo aqui. Eu vim aqui, não porque tem uma bênção aqui, que vai sair do altar, que vai me abençoar financeiramente. Eu vim aqui porque a minha alma anseia por Deus. Eu quero receber mais da presença de Deus. Quero mais é dele. Tem a ver com o encontro. Eu vou falar uma coisa aqui. Você está sendo gravado aí, mas é bom a gente contar essas coisas. Eu, no início de um ministério de pregação, mas eu queria impressionar as pessoas até pela roupa que eu usava. Aquele ímpeto da juventude, não que seja muito velho. Tinha que ter um sapato. Isso aqui é brilhoso, mas os sapatos que eu usava, não dava para você tirar o sapato e se pentear olhando neles. Meu externo era de linho. Queria impressionar as pessoas pelo vestuário, pelas coisas, né? Dava com a maleta, com minha Bíblia, dicionário evangélico dentro. Qualquer lugar que eu chegava para pregar, eu botava a maleta no chão. Mas eu me lembro dessas coisas, me dá vergonha. Como eu fui palhaço idiota. Sabe quando isso muda? Quando você tem um verdadeiro encontro com Deus. Porque senão você pode estar como Isaías esteve, primo do rei, comia na mesa do rei, e se começou a se esquecer de Deus. O rei de Isaías não era mais o Deus Jeová, era o seu primo Uzias. Mas o rei da sua glória, o rei da glória só vai entrar na sua vida quando o rei terreno que você tem dentro de você morrer. Enquanto Deus não matar esse rei dentro de você, que está roubando o lugar que é dele, você nunca terá um encontro com ele. E você vai sempre buscar os bens e as coisas materiais. Amados, quando você confia plenamente em Deus, Deus confia a riqueza dele a você. Descansa nele. Aí eu recebia muito convite para pregar, ele ficava torcendo, não, tem que pregar. Eu pergunto a minha esposa, eu já bater água assim, porque eu passava, porque passar linha é ruim, né? O calor danado eu lá, seca a calça com paletó. Calça de linho branco. Gente, coisa ridícula. Gente, tomei, eu todo esse fui com o Danielzinho no colo, tomei um tombo que a calça rasgou. A cabeça dele não bateu na pedra porque eu botei a mão, mas a calça foi para casa, virou bermuda. Mas sem Deus a gente faz essas palhaçadas. Sem Deus a gente quer, né, amados? Deus está aqui, voz aveludada. Palhaçada. Palhaçada. Aí você abre o YouTube, você vai ouvir alguns homens, David Wilson, Billy Graham, os caras pregando o evangelho tranquilo. Jesus, acalma que pegar o brasileiro, não, o brasileiro quer chegar lá, no congresso que tem aí, né? Que é cada um querendo ser melhor que o outro, para se apresentar, se aparecer. Aí leva a igreja a entender que grito e pulo é manifestação de poder. Pode até fazer parte do contexto, porque eu sou pentecostal. Só que, amados, uma das coisas que o encontro com Deus vai te dar é sabedoria. É você entender que o que impressiona as pessoas não é a minha roupa, não é um anel, né, que me qualifique diante de vocês como alguém que fez uma teologia apurada. O que vai impressionar vocês é a unção do Espírito que deve estar na minha vida e na sua vida também. É unção, é presença de Deus, é coração rendido a Cristo. Eu sentava no altar, era mais magro, cruzava as pernas e balançava o sapato de Deus assim. Fazia isso para os outros olhar mesmo. Ainda bem que quando eu tive um encontro com Deus no anel, que eu joguei longe. Falei, sai daqui, coisa ruim.
Isso é palhaçada, gente. Isso é ser mundano. É querer se apresentar, querer aparecer. Amados, pode ter certeza, quanto mais próximo de Deus, mais pequeno e humilde você se torna. Aleluia! Quanto mais perto de Deus, você pode ter muita unção. Você pode receber elogio até de Jesus, como João Batista recebeu. Dentre nascido e mulher, não houve nenhum profeta maior do que João Batista. Mas João Batista vai dizer assim para Jesus: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha o teu nome. Então, quando a igreja procura entender essas coisas, ela descansa no Senhor. Ela tem paz. Ela tem tranquilidade. Ela sabe que as coisas vão acontecer na hora e no momento certo. Porque o nosso Deus é Deus da provisão. Então, como nós podemos controlar a ansiedade? Não seja alguém mundano, um gentil. E para encerrar, muitas das vezes, o sofrimento é causado pela ansiedade. Você tem sofrido com ansiedade porque as preocupações com as coisas dessa vida têm roubado o lugar da oração a Deus na sua vida também. Nós vamos voltar a falar sobre oração. Nós só interrompemos porque foi preciso a gente tratar esse assunto de suicídio e depressão. Mas nós vamos voltar a falar até o final do ano sobre oração. A igreja precisa entender, a igreja precisa voltar a orar. Aleluia! Até na sua vida material, secular, você não pode fazer nada sem antes orar. Mas Jesus orou uma noite inteira para escolher 12 homens. A gente faz uma coisa na igreja e não ora nem uma hora. É como nós viemos para cá ouvindo um pastor falar que a igreja ela sonha em ter aquele culto avivalista, aquele culto que Deus derrama unção, graça, levanta paralítico, dá vista a cego, faz mudo falar. Mas você chega na igreja, meia hora antes do culto, parece uma feira. Parece uma feira livre. Aí quando falta 10 minutos, vamos orar. Pô, gente, chegar nesse lugar, dobra o teu joelho, tira os pés, a sandália dos pés, perdão, tira a sandália dos pés, porque o lugar é santo. Você tenha reverência e respeita, dê respeito. Deus está nesse lugar. Fale com Ele, dá primazia a Ele. Você não está vindo para um shopping, não, para um teatro, para um cinema. Você está vindo para a casa de oração, um lugar onde eu prometi: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e vou trazer cura à sua terra. Vai trazer cura, vai trazer restauração, vai trazer cura emocional para você. Essa perturbação, preocupação que te macula, se você entrar para adorar, você quando sair desse lugar, você nem vai se lembrar da preocupação que você entrou, porque Deus trará leveza e alegria ao teu coração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Então, guarde essas dicas aí, vou repetir para você. Como controlar a ansiedade? Em primeiro lugar, diferencie o importante do essencial. Segundo lugar, lembre-se quem é o seu Deus. Teu Deus é poderoso. Teu Deus tem nas mãos, meus irmãos, todo o poder. Terceiro lugar, não sofra por antecipação. Viva, não se Cristo, Ele se doa, Ele ajuda. Ele crê em se concentrar. Tem que se concentrar. A maior
maior luta que a gente trava não é contra o reino das trevas, mas é contra nós mesmos. Se você soubesse, e na verdade você sabe, como o nosso eu pode nos derrubar, você oraria um pouco mais a Deus. Você confiaria um pouco mais nele. O apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que causa ansiedade precisa ser colocado diante de Deus através da oração, com súplicas e ações de graça. Temos que orar em todo tempo, gente. Ah, pastor, estou ansioso, estou ansioso. Lançai no Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Fica tranquilo. Pastor, desemprego bateu na minha porta. Não sei, eu já passei por isso, e 2 vezes. Foi o dia mau que chegou para você, independente de você ser crente ou não. Chegou para você o dia mau. Só porque o dia mau chegou, vai perder a confiança nele? Só porque o dia mau chegou, vai deixar de orar? Só porque o dia mau chegou, vai deixar de vir à igreja para ser ministrado pela palavra? Como a gente fala que às quinta-feira tem a superação, tem a fé em Deus. Se levanta. Para de achar que você é pobre coitado ou pobre coitada. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia nele. Erga a cabeça. Descansa no Senhor. Descansa. Faz de conta que você está na mesa de cirurgia de Deus. Dependendo da cirurgia, você tem que estar. Você precisa estar até mesmo sedado. E eu creio que quando a gente se entrega para Deus, antes dele operar em nós, Ele não vai nos dar o sedativo através do Espírito Santo, vai nos acalmar. Aleluia. Para fazer a cirurgia tranquila, a mudança poderosa que nós necessitamos receber na vida. Enquanto você estiver agitado, você não vai conseguir ouvir Deus falar contigo. Mas quando você parar, se acalmar através da oração, você vai ouvir assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o Senhor falou comigo. Você vai ouvir assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra. Aí você ouvir Deus falar, se encherá de confiança ao dizer: o Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Aleluia! Ele é o nosso refúgio. Glória a Deus. Aquieta o teu coração. Aleluia! Se acalme. Quem vos fala é alguém que passou dias atribulado com construção, com obra. Eu falei: meu Deus, eu estou lendo mais a Bíblia, só estava lendo para pregar, está errado. Porque quando você descansa no Senhor, a confiança vem. Eu posso não ter hoje, mas eu sei que vai chegar. Porque eu sirvo um Deus que cuida de mim. Glória! Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Põe a mão no seu coração. Põe a mão aí. Tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus,
Aleluia.